criar uma pasta aqui dentro de projetos, dos meus projetos. Vou dar o nome a essa aula de 20/8/2023 e vou abrir esta pasta como um projeto. Bom, vou criar uma pastinha chamada, vou mudar um pouquinho, vou chamar essa pastinha de lib ou libs. Aqui na raiz vou criar o meu index para fazer os testes da minha implementação. Aqui dentro de libs eu vou criar um arquivo chamado conexão PHP. Esse arquivo vai ser a minha classe que vai ter a responsabilidade de conectar ao banco, né? Então, classe de conexão com o banco de dados. Então, vamos chamar essa classe de conexão. E essa classe conexão, ela vai conectar a um banco Postgre. Para a conexão Postgre, eu preciso de criar os atributos. Eu vou criar aqui com um modificador protected. Então eu vou colocar em modo protegido aqui o DSN. Vou também trabalhar aqui com o usuário, que eu vou chamar de user, vou programar em inglês porque fica mais fácil. Protected, a senha pass. Muito bem, aqui então vou gerar meus getters e setters. Criar os meus getters e setters. Como eu instalei a minha extensão recentemente, o que eu vou fazer? Eu vou reiniciar aqui o meu código. Então eu vou fechar aqui e vou abrir novamente o código. Isso é para dar suporte às extensões que eu instalei, né? Muito bem, agora sim eu vou pedir para que ele crie todos os getters e setters. Pronto, criou aqui os getters e setters. E eu vou criar agora uma implementação, vou criar aqui uma interface. E essa interface eu quero que implemente, né, os métodos, o método de conectar e desconectar, ou lá com o banco de dados. Então eu vou criar uma e conexão, só para dizer que é uma interface de conexão. É um arquivo do tipo PHP, é uma interface, e essa interface eu vou criar as assinaturas com os métodos conectar. Eu vou chamar então uma interface de conexão, e essa interface ela tem o método public function conectar e tem um public function desconectar. Então já criei meu contrato aqui. Essa classe conexão, ela trabalhará, ou seja, ela será implementada pela classe conexão, e essa classe conexão então vai estar obrigada a implementar esses seus métodos também.
Então eu vou colocar aqui implements e conexão. Muito bem, aqui eu vou fazer um include na classe, vou dar um require logo. Esse require aqui eu vou fazer um require no arquivo e conexão.php. Eu não estou colocando aqui o caminho completo porque está na mesma pasta, no mesmo diretório. Então ela já sabe. Então nesse caso é uma classe bem genérica, tá? Não importa para mim, por exemplo, se eu vou conectar o PostgreSQL, o MySQL, enfim, já que o DSN vai ser praticamente da mesma forma. Uma outra coisa também que eu posso fazer aqui eu vou usar o driver PDO. O driver PDO ele já é nativo, né, com o PHP, desde que você instale e habilite, né, o PDO. Então eu vou pedir para que ele estenda isso de PDO, tá? Então ele vai estender de PDO, e vai implementar a conexão. Muito bem. Agora eu tenho tudo que eu preciso aqui para começar a trabalhar, e é só isso que vai ter essa classe mesmo. Vou abstrair ao máximo, né, a complexidade aqui da conexão. Então, gente, a conexão agora ficou da forma que eu queria, de fato, né? Então você tem agora um arquivo de conexão. Esse arquivo de conexão ele herda de uma classe chamada PDO, que é especializada em conexão com um banco de dados mais variados. Ele abstrai qual é o banco que você vai trabalhar. Eu criei uma interface aqui chamada conexão. Essa interface conexão, ela tem lá um contrato, né, que são os métodos que toda classe que implementar essa interface também tem que implementar o seu método. E aí, no caso, a conexão, ela implementou esses dois métodos. No momento que eu chamar o método conectar aqui da conexão, ele vai retornar para mim uma conexão do tipo PDO, não importa qual banco você esteja utilizando. E aí eu criei uma conexão PGSQL, porque está pegando configurações de um arquivo config que tem lá as credenciais para eu conectar em um banco PostgreSQL. Se amanhã ou mais tarde, amanhã ou depois, eu quiser manter essa conexão e criar um outro arquivo de configuração para conectar um MySQL, por exemplo, eu posso assim fazê-lo. É só vir aqui, olha, no momento que eu fizer isso aqui, é só pedir para que ele, no momento de carregar essas configurações, né, ele lá no próprio index, né, eu leia as configurações de onde eu quero pegar. Então aqui eu estou usando um JSON que está decodificando, na verdade eu estou decodificando para JSON, né, um JSON, que na verdade esse JSON decode, ele está traduzindo de JSON e transformando em uma rede de objetos do PHP. E o file contents, ele pega lá o conteúdo do arquivo a partir do diretório atual e faz todo o mecanismo aí de transformar esse JSON em uma rede de objetos. Com uma rede de objetos em mão, eu já passo as credenciais que eu peguei lá do banco, instancio um objeto de conexão já com PostgreSQL e aí conecto a isso ao banco, e a partir daqui eu só fiz algo para testar, para ver se está tudo funcionando de acordo com o banco qual foi criado aqui. E aqui já testei, né, incluir um usuário só para teste, e no momento então que eu chamar isso lá no browser, ele vai funcionar da forma que eu queria. Então o segredo está exatamente aqui. Eu criei uma nova classe. Essa classe é especializada no PostgreSQL,
E aqui então eu consigo agora criar os métodos que eu quiser agora para fazer o que eu preciso fazer com o banco de dados PostgreSQL. Agora, uma boa ideia também é deixar esse arquivo do jeito que está, porque a única função dele é a conexão, e eu criar uma outra classe para fazer o CRUD, por exemplo, uma classe que vai fazer o trabalho de enviar para o banco de dados, né, os comandos SQL que eu preciso, tá? Então, o comando select, insert, update, delete, eu posso criar um novo arquivo, uma nova classe com essa responsabilidade. Então, isso fica tudo muito bem dividido. E independentemente de banco de dados. Então, tá aí a grande razão de ser da nossa orientação a objetos.